O iPhone 11 da Apple com 64 GB, 6,1, 12 MP iOS, ele é bom? Funciona mesmo? Será que funciona tudo perfeito? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te passar aqui tudo o que você precisa saber sobre o iPhone 11, tá bom? É da Apple, 64 GB de memória, tá bom? E também vou te dar aqui um alerta sobre este produto. Então fique ligadinho, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, tá bom? E vamos então falar um pouco sobre essa tecnologia do iPhone 11. Bom, gente, o iPhone 11, tá, da Apple, 64 GB, 6,1, 12 MP iOS, ele é perfeito para você gravar aqueles momentos que você deseja, tá bom? Podendo gravar vídeos em 4K, tá bom? Deixando aí a sua gravação perfeita, onde você poderá fazer belos retratos e capturar paisagens inteiras, tá? Com o novo sistema da câmera dupla, tá? Com essa tecnologia, poderá tirar fotos incríveis com pouca luz, tá? Usando o modo noite, as suas fotos elas sairão perfeitas, tá bom? Como se fosse na luz do dia, tá certo? Poderá ver as cores reais, tá? Nas fotos, nos vídeos, tá bom? E jogo na tela líquida, tá? Retina de 6,1 polegadas. Ele é leve, tá bom? Tem um ótimo desempenho em precedentes do chip A13 Bionic, para você que gosta aí de jogar os seus games, tá? Ali aumentando a realidade e a fotografia, tá ok? Ele tem a sua resolução de tela de 1792 por 828 pixels, tá? A 326 ppp, muito bom, gente. O modelo do processador é o A13, Bionic com neural Egnia de terceira geração. E um outro ponto muito positivo do iPhone 11, tá? Da Apple 64 GB, a durabilidade da bateria. Você poderá usar muito o aparelho e vai carregar ele muito pouco, tá bom? Porque a bateria ela pode durar para o dia todo, tá certo? E ainda conta com a resistência à água, tá? Ele conta aí com até 2 metros por até 30 minutos, tá bom? Pode ficar ali dentro da água, na profundidade de 2 metros, tá? Com a durabilidade ali de até 30 minutos, não vai ocasionar nenhum problema, tá certo? A tela dele tem os cantos arredondados, que deixa mais charmoso, mais delicado, tá? E quando a medida é como um retângulo. E a tela do iPhone 11 ela tem 6,06 de polegadas na diagonal. A área real de visualização ela é menor, tá certo? O iPhone 11 não vem com adaptador de energia e nem com AirPods. Você pode usar os adaptadores de energia e as fontes de ouvido da Apple que você já tem aí, ou você pode encontrar esses acessórios facilmente, separadamente aí, tá bom? Sem dúvida nenhuma que é um ótimo aparelho, mas a alerta que eu tenho para te passar é a seguinte: não compre este aparelho em qualquer lugar. Você precisa pesquisar muito, gente. Pesquisar aonde você vai adquirir o seu iPhone 11, para você não ter dor de cabeça, para você se livrar de golpe e acabar comprando um paralelo falsificado, tá? E acabar aí pagando por preço de um original. Olha só, para te ajudar, você escolher aí o seu iPhone original com valor bem mais em conta, tá? Eu vou deixar para você aqui abaixo na descrição um link oficial para você não cair em golpe e comprar produto falsificado. Eu espero ter ajudado você. Fico por aqui, tá bom? Um grande abraço para você e fica com Deus. E qualquer dúvida, acesse o site aqui que está na descrição para você ver mais sobre o iPhone 11 original, tá certo? Grande abraço, fica com Deus.